covardia foi o que acabou de acontecer agora, no BBB 26. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas o Pedro acabou de apertar no botão de desistência do BBB 26. Graças a Deus! Amém! Aleluia! E ele fez isso por um ato de covardia e de psicopatia que eu fiquei perplexo ao ver um participante de reality show fazer isso. Nunca, se eu não me engano, nunca na história de nenhum reality aconteceu uma atrocidade dessa, nesse nível que o Pedro teve coragem de fazer, estando na casa mais vigiada do país, estando numa emissora de TV, onde os níveis de audiência para esse reality é incrivelmente, surpreendentemente alto, e ele simplesmente teve coragem de assediar a Jordana. E esse foi o motivo principal que levou ele a apertar o botão. Mais cedo, por conta de algumas atitudes que ele teve na casa, né, fazendo alguns atos de bagunça, enfim, tendo um pouco de responsabilidade com alguns participantes, e aí falando coisa com coisa, misturando, sabe, algumas questões, e aí conversava uma coisa e depois voltava atrás. A produção resolve chamar ele. E quando a produção chama ele no confessionário, provavelmente lá ele recebeu algumas instruções de que ele estava fazendo feio, de que ele poderia melhorar, né, como pessoa e até mesmo no jogo. E provavelmente a própria produção deve ter oferecido ajuda para ele, ajuda com a psicóloga, enfim. A gente não sabe o que foi dito, o que foi conversado lá dentro do confessionário, mas provavelmente a produção do programa deve ter dado um belo puxão de orelha no Pedro, né? E como vocês sabem, o BBB, gente, ele tem uma audiência enorme. Então, existem os fãs do BBB e existe a galera que acompanha a emissora. Então, cara, é absurdo, chega a ser absurdo o nível de descaração que o Pedro, ele fez, assim, o nível de cinismo que o Pedro tem, né? E ainda mais com a mulher grávida, com a mulher que ele é casado, sabe? Tipo, como é que não deve estar o pensamento dessa criatura, o emocional dessa criatura, com essa notícia, sabe? Tipo, é absurdo demais, é absurdo demais. Segundo o relato da Jordana, aconteceu da seguinte forma. Ela acabou falando, ela estava arrumando o cabelo, né, pro programa de hoje, no domingo, que vai ser a votação pro paredão. E ela estava no quarto se arrumando e tal, e aí ela pegou e falou que ia à despensa buscar o Babyliss para poder colocar no cabelo. O Pedro se ofereceu para ir com ela. Nisso que o Pedro se ofereceu, ela ficou meio assim receosa, mas ela não teve maldade porque ela pensou assim, como ele, né, não tá girando muito bem, deve ser por uma questão dele mesmo e tal, então eu não vou me importar, não vou ligar. E aí quando chegou lá, ele usando o argumento de que iria ajudá-la a procurar o Babyliss, e aí ela conta que ela foi pro canto, a câmera fica mais em cima, então não dava para pegar o momento exato de como aconteceu e tal, mas ela chega a contar que ela meteu a mão, colocou a mão dentro da última caixa que estava lá no canto da parede, embaixo da câmera, e nesse momento o Pedro se aproxima dela. E ele encosta nela ali tudo e tal, e ela chega a ficar desconfortável com a situação. E quando ela tá saindo do confessionário, assim ela relatou, ele segurou ela pelo pescoço e se inclinou, se aproximou dela para poder forçar um beijo. E aí ela acabou, né, falando com ele, repreendendo ele, tipo, Pedro, o que é que tá acontecendo, tal, não tô entendendo, não quero e tal, não sei o quê. E aí ele pega e sai do confessionário junto com ela. Ana Paula e os outros aliados de Jordana foram, né, questionar ele o que foi que tinha acontecido e tal. E a resposta dele foi surpreendente. Ele simplesmente falou que ele fez uma burrada, que ele fez o que não deveria ter feito o que fez e tal. E saiu falando assim e se dirigiu diretamente pra frente do botão de desistência. Como vocês sabem, o botão de desistência do BBB tem momentos que ele fica vermelho, ou seja, ninguém pode bater naquele botão quando ele está vermelho, e só pode bater no botão para desistir quando o botão está verde. Eu entendo que, como a produção sabe da gravidade, né, daquilo que o Pedro tinha feito, imediatamente quando ele se aproximou do botão, o botão ficou verde, o Pedro bateu no botão e logo em seguida o confessionário abriu. E olhe que em outras vezes
demorava minutos, 5 minutos e até mais para o botão poder ficar verde e a porta do confessionário abrir e tudo mais. Não sei se vocês lembram, mas na edição do Davi, no ano passado, foi assim, quando ele quis desistir. Ele ficou chorando um tempão na frente do botão vermelho, querendo desistir, e nada do botão ficar verde, só ficava vermelho, 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 vermelho. Quando o botão ficou verde, ele conseguiu bater, e lá dentro houve, né, um boato na época com o Boninho, de que o Boninho teria dado um esporro nele, que o Boninho chegou até falar pra ele que ele estava indo bem no jogo e que não era pra ele desistir e continuar. Enfim, pra você ver como as coisas foram bem rápidas nessa questão da retirada do Pedro do BBB. Deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa desistência do Pedro, se você acha que ele fez o correto, se foi um certo cinismo que ele fez aquilo ali, se foi intencional porque ele sabia que ele ia pro paredão hoje à noite. Se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos.